Bem-vindo ao estudo do Salmo de número 110, um salmo de Davi, o título Rei e Sacerdote Eterno. Vamos ao texto bíblico. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará. Voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos, esmagando governantes de toda a extensão da terra. No caminho beberás de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Este salmo é intitulado um salmo de Davi, também é atribuído a Davi pelo Salvador, conforme Mateus capítulo 22, versículo 43, e por Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 34. E não há razão para duvidar da correção do título. Não há nada, entretanto, no título ou no salmo que determine em que período da vida de Davi ou em que ocasião foi escrito. Aben-Ezra supôs que era na época mencionada em 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 15 ao 17. E outros selecionaram outras ocasiões da vida de Davi. Mas tudo isso são conjecturas. O Salmo ele não tem referência particular a nada em sua história, e como é totalmente profético sobre o Messias, pode ter sido composto em qualquer período de sua vida. O Salmo é repetidamente citado no Novo Testamento como referindo-se ao Messias, e de forma a mostrar que esta era a interpretação costumeira entre os judeus, ou que poderia ser referido como uma prova em relação ao Messias, para que a relevância e pertinência dos argumentos fossem admitidas de uma vez. Mateus capítulo 22, versículo 44, devemos comparar com Marcos capítulo 12, 36 e Lucas 20, 42. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, 34, Hebreus capítulo 5, versículo 6, Hebreus 7, 17 e Hebreus 7, 21. A maneira como é citado mostra que esse era o modo predominante e aceito de interpretar o Salmo. No entanto, essa crença não é uniforme. O filósofo teólogo De Wet supõe que se refere ao próprio Davi. Jarci supôs que se referia a Abraão e Borrec para Salomão, e Justin, Martim e Tertuliano a Ezequias. A aplicação do Salmo no Novo Testamento ao Messias é tão clara e inequívoca que somos obrigados a defender a opinião de que foi projetado para referir-se a ele, e a maneira pela qual é citado mostra que não era em nenhum sentido secundário e em nenhum modo de acomodação, mas que tinha uma aplicabilidade original e exclusiva para ele. Todo o princípio de honestidade na interpretação exige isso. Pode haver dificuldades na interpretação em si, mas o fato de que se refere ao Messias não envolve nenhuma dificuldade, se uma vez por admitido que existe tal coisa como profecia e que qualquer porção do Antigo Testamento tem referência para um Messias. Não há nenhuma parte do Antigo Testamento que seja mais claramente aplicada a ele no Novo Testamento do que este salmo. Não há nenhuma parte que sugira mais naturalmente o Messias. Não há nada que seja mais difícil de explicar se for sustentado que não se refere a ele. Não há nada que se torne mais claro referindo-se a ele. Seja assumido, portanto, nesta exposição que o Salmo tinha uma referência original e exclusiva ao Messias, e que os amigos da revelação são obrigados a mostrar que naquele que afirmava ser o Messias e a quem se aplicava no Novo Testamento, o seu Jesus, há um cumprimento justo das predições nessas contidas. A ideia do Salmo é a exaltação, a conquista, o sacerdócio e o domínio do Messias. Duas coisas, a realeza e o sacerdócio do Messias, são combinadas. A ideia principal é a do rei-sacerdote ou do rei-sacerdote, como no caso de Melquisedeque, no qual os dois ofícios de sacerdote e rei restavam de uma maneira e forma muito incomum unidos a uma pessoa. Normalmente eles eram separados, mesmo na primeira idade do mundo. No caso de Melquisedeque, eles foram combinados e, portanto, ele foi selecionado como um representante adequado do Messias, daquele que deveria combinar este ofício aparentemente incongruentes em um. O Salmo ele abrange os seguintes pontos.
No versículo 1, a nomeação do Messias, reconhecido pelo autor do Salmo como seu Senhor, para aquele alto cargo a ser mantido até que ele subjugasse todos os seus inimigos. No versículo 2, ele sendo dotado com o poder necessário para a realização dos desígnios para o qual foi designado. No versículo 3, a garantia de que seu povo estaria disposto no dia em que ele aplicasse o seu poder. E no versículo 4, a característica especial de seu reinado como de um rei sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, combinando as duas funções do rei e sacerdote em uma própria pessoa e ofício. E no versículo 5 intercede a sua conquista e o seu triunfo. Até o Salmo de número 111. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.